Olá pessoal, Sérgio aqui falando da Tempermac, amigos. Deixa eu me aproximar um pouquinho para falar com vocês. Eu que deixei a câmera aqui focalizando aqui, porque eu quero passar uma informação legal para vocês. Amigos, quem puder ajudar com aquele like, agradeço pra caramba. Isso dá um reforço aí pro canal, nos incentiva a fazer mais vídeos. Quem é não inscrito, se inscreva aí que estou sempre colocando mais novidades aqui no canal. Foi o Jefferson. O Jefferson, ele perguntou o seguinte: eu estou com uma DF49 e as informações do display, da placa lá do display da geladeira, uma geladeira Electrolux DF49, fica falhando, piscando. Ele perguntou, isso aí pode ser a placa de interface, que é essa aqui, ou pode ser a placa lá de potência falhando e dando problema no display. Vou estar mostrando aqui para vocês que lidam com manutenção uma forma bem simples de saber se está falhando, que ele diz que fica, apaga, some, volta, apaga, fica apagando aqui as luzes, ela liga, é como se estivesse ligando e desligando. Muito simples, amigos, olha só, essa placa aqui, ela tem um conector aqui que vai lá para a placa de potência. O primeiro pino daqui de cima para baixo é o pino terra, o segundo é o pino de alimentação, 12 volts. O terceiro pino é o pino de transmissão de dados dessa placa lá para a placa de potência. E o quarto pino é o pino que ela recebe os dados digitais da placa de potência. E os restos da pinagem é não conectado. Então na realidade ela só tem 1, 2, 3, 4 conexões. Os outros não tem conexão não conectado, porque é NC não conectado. Então ela recebe alimentação pelo pino 2, 12 volts, o primeiro é o terra. E o segundo sai informação daqui para ir para a placa. E o quarto ela recebe da placa de potência. Então como é que nós vamos fazer? Como é que você vai saber se isso aqui fica apagando, sumindo, acende, apaga, se é daqui ou não? Simples. Eu soldei aqui 2 fios no pino 1 e pino 2. Ó, como se fosse aqui, ó, aqui. Esse primeiro pino aqui eu botei com um fio preto que é o terra, o vermelho é os 12 volts. Mas ele vem indicando aqui, deixa eu ver se dá para vocês enxergarem aqui no conector, atenção, focalizou aqui, ó, GND e segundo 12 volts. Então eu estou com uma fonte aqui, tá para 12 volts, vou colocar 12 volts aqui direto, só isso na placa, ó, só vou fazer isso. Na hora que eu colocar os 12 volts, ela vai ter que ligar. Ela ligou. Posso aqui apertar, fazer aqui conforme eu vou apertando aqui, ó, vai acendendo, vai mudando aqui os LEDs. Apertar aqui o turbo, conforme eu apertar, na 45, tempo, ó, 60, 90. Aqui tá um segmento do display tá queimado, tá pessoal? Aqui em cima, 120, então vai. Então o que pode fazer? Como ele disse que liga a geladeira e ela já começa a falhar, o que vocês podem fazer, vocês que lidam com manutenção, aplica 12 volts. Primeiro pino terra, o segundo de cima para baixo, 12 volts. Do jeito que eu fiz aqui, eu posso deixar ela ligada aqui, deixa eu tirar ela aqui da função turbo. Eu posso deixar ela aqui e verificar se ela vai começar a falhar, se ela começar a piscar, volta, some, fica piscando, fica falhando. Então eu posso deixar até, por exemplo, no turbo, que ele falou que em qualquer função, eu deixo aqui. Se começar a falhar, eu sei que essa placa do display da interface está ruim. Pessoal, dica aí, eu vou estar passando isso também, comentando isso lá em casa de oficina lá no site. Essa placa aqui, ela pega muita umidade aqui atrás, porque na porta da geladeira, a isolação térmica entre a porta e a parte de dentro da geladeira fica comprometida. Então ele começa a dar umidade do gabinete onde prende isso aqui. Isso aqui fica às vezes até você chega na casa do cliente com desmonte, isso aqui está molhado, ó. Úmido, molhado, começa a corroer as soldas aqui, os terminais dos circuitos integrados e vai corroendo e vai dando problema nessa placa e começa a dar falha. Tem hora que a geladeira
começa a ficar meio louca quando você vai ver essa umidade em excesso que lá no gabinete onde é que isso aqui prende começa a passar para a placa, ok? Então verifique isso no cliente. Mas respondendo aí a ele, basta você fazer esse teste simples, aplica 12 volts, olha lá, acendeu, está funcionando, né? Aqui sem nenhum problema, ok? Aproveitando aqui a oportunidade que eu estou com uma placa dessa aqui, isso aqui, pessoal, essa placa aqui, ela se comunica com a placa da geladeira. Deixa eu pegar aqui uma plaquinha aqui, potência, por exemplo, essa placa aqui de potência, ela se comunica com essa placa através de dois pinos aqui. É como se é o pino, por exemplo, TX-RX, que ou seja, receptor e transmissor, o T de transmissor, o R de receptor, então TX-RX. Então ele transmite sinais de dados digitais para essa placa, através de um microcontrolador, retorna para a placa de interface os sinais digitais. Então, através de cima, se eu fosse contar de cima para baixo, o terceiro e o quarto pino são dados digitais. Então, ele manda informação, recebe informação, ok? Eu estou com um osciloscópio ligado aqui em cima, eu quero mostrar para vocês que tipo de informação, qual o sinal digital que trafega aqui. Então eu vou pegar aqui no pino 3, de cima, apontando de cima para baixo, e eu vou ver os sinais digitais, ó. Como vocês podem ver, isso aqui é o que essa plaquinha de interface está saindo do pino para ir em direção à placa de potência, ok? O pino 4, contando de cima para baixo, ele recebe dessa placa aqui. Então essa placa recebe esses sinais digitais e ele processa e reenvia aqui para a placa de interface também com sinais digitais. Ok, pessoal? Então isso aqui é só para uma curiosidade para vocês verem que tipo de sinal que sai aqui. Se alguém perguntar, Sérgio, qual é a tensão? Isso aqui veio aqui na minha mente agora. Vamos ver aqui qual é a tensão que sai nesse mesmo pino, apesar de que eu tenho aqui, ó, amplitude 4.8 volts, ok? Vamos colocar o multiteste aqui. Tá lá, aqui no multiteste, não sei se eu conseguir para vocês verem aqui, 4.56 volts, ok? Aqui no osciloscópio ele já está mantendo aqui, ó, amplitude 4.8 volts. Ok, pessoal? Então essa é a tensão normalmente que tem aqui. Ok, pessoal? Então, respondendo à pergunta dos nossos inscritos, basta colocar 12 volts. E vocês veem que o tempo, ó, aqui tá queimado, tá, gente? Aqui é o número 2, é o segmento aqui do display que queimou. Essa placa também dá muito probleminha desses LEDs queimarem, né? Então preste atenção. Se a placa tiver low, se ela tivesse aqui, chegando na casa do cliente, DF47, DF50, e ela tiver a placa meio maluca, tira ela, que provavelmente, isso aí é caso de dia a dia, tá, de conserto. Está dando umidade lá no gabinete onde essa placa é fixada, ok? Então, e verifique atrás da placa se está com umidade. Se houver um jeito de você fazer o reparo, faça. Se tiver bem corroído, as trilhas estiver bem danificado, não tem jeito de comprar uma outra placa dessa e colocar lá no local. Vocês viram, olha, 26 agora, estava 27, caiu agora para 26. Então ele pode deixar aqui, ver que não está falhando, né? Vocês podem ver que esse display aqui não está falhando. E no caso do nosso amigo, se ele colocar lá, como o da geladeira ele está falhando, esse teste é bem simples, basta isso, 12 volts aqui, alimentou, bota uma função aqui, o tempo está decrescendo, não falhou, então o problema provavelmente é a placa de potência, tá? Mas esse defeito aí que está acontecendo com ele, é bem provável que a umidade esteja danificando e deixando essa placa meio maluquete que acontece aí no dia a dia. Ok, pessoal? Não deixem um comentário de vocês aí abaixo, perguntas,
dúvidas, se eu puder ajudar todos os nossos colegas aí que estão lidando aí na manutenção, com certeza na medida do possível, eu estarei ajudando. Amigos, um grande abraço para todos, muito obrigado, fiquem todos com Deus.